sequência ao simpósio, gostaria de convidar o Dr. Jefferson Ridão para apresentar o tema Hipnose na Fisioterapia. Dr. Jefferson Ridão, bacharel em Comunicação Social pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduado em Psicopedagogia pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro, Master em Programação Neurolinguística pelo Instituto de Comunicação Humana Cirlei Gonzalez, Master em Hipnose Clínica pela Associação Internacional de Hipnose, consultor internacional autorizado a aplicar o método Panorama Social no Brasil, certificado pela Social Panorama Lucas Derks da Holanda, Master Coach com formações em coaching clínico nos Estados Unidos. Palavra, Dr. Jefferson. Bom dia. Bom dia a todos. Esse bom dia está meio animadinho, um pouco cansado, precisamos de mais café. Vamos tentar novamente. Bom dia! Bom dia! Isso é muito bom. Bom, o tema hipnose é um tema assim que, particularmente, eu sou apaixonado. Trabalho com isso há quase 20 anos. Estava até conversando com o pessoal ali fora. Eu tenho um filho de 7 anos que já é um excelente hipnotizador. Ele já hipnotiza o cachorro, os passarinhos, os amiguinhos da rua, é uma beleza. Por quê? Porque a técnica em si é muito simples. Só que assim, ele tem 7 anos, então você tem que imaginar uma criança de 7 anos. Recentemente cheguei em casa, o cachorro estava hipnotizado, ele botou fraldas no cachorro. Agora imagina um Rottweiler andando de fraldas. Todo mundo morre de medo do cachorro. Ele olha pro cachorro, o cachorro já cai assim no chão. É uma coisa fantástica. Mas tirando essa parte lúdica da hipnose, pra cá, isso, aqui está o nosso currículo, né? Tirando essa parte lúdica da hipnose, que a gente vê muitos em shows, a maioria das pessoas conhece a hipnose em algum programa de rádio ou em algum programa de TV. E geralmente aparece um hipnotizador, todo vestido de preto, com aquela cara muito séria, que vai selecionando pessoas da plateia e vai fazendo estripulias com essas pessoas. Você vê a pessoa comendo uma cebola e depois fala, não, isso é uma maçã. O cara dá um dente de alho, a pessoa mastiga e fala, não, isso é um chiclete. Muita gente me pergunta, Jefferson, isso existe? Eu falo, olha, 10% da população mundial e basicamente um pouco menos, talvez, desses 10%, são verdadeiros atletas em criar estados alterados de consciência. O que esses hipnotizadores fazem, show, é selecionar na grande plateia esse número pequeno. Então, quer dizer, se eu tenho 100 pessoas no auditório, eu devo ter 5, 6 pessoas que são verdadeiros atletas. Na minha opinião, são pessoas especiais, pessoas que têm uma capacidade de levar a consciência dela para outros níveis, como o Dr. Wallace acabou de falar na palestra anterior. Então eu acho uma tremenda perda de tempo eu pegar uma pessoa que tem um dom, uma pessoa especial, e ficar fazendo essas brincadeiras infantis. Com certeza meu filho hoje tem 7 anos, ele faz essas brincadeiras porque ele tem 7 anos. Mas quando ele tiver seus 30 anos, ele vai ser muito mais responsável que isso, como eu também prefiro ser muito mais responsável. Mas vamos falar de hipnose. Primeiramente, o conceito de hipnose. Hipnose é um estado característico de concentração e relaxamento, que se assemelha ao sono fisiológico, tá? Mas não tem nada a ver com o sono fisiológico. Por quê? O indivíduo está consciente dos seus processos interiores. Então, uma pessoa em estado de hipnose, que eu prefiro chamar de estado alterado de consciência, que é um termo muito mais correto, o próprio criador do termo hipnose, James Brand, depois ele tentou mudar esse termo, porque hipnos vem da palavra grega que quer dizer sono. No começo das pesquisas parecia que a pessoa estava dormindo. Então ele deu o nome de hipnose, um sono fisiológico. Mas depois ele descobriu que não tem nada a ver com sono. Se a gente colocar um eletroencefalograma na pessoa, você vai ver que tem uma produção de ondas alfas, tem produção de ondas tetas, mas a pessoa está totalmente acordada, tá? Ela está ciente. Podemos dizer assim que a hipnose, as pessoas costumam viver 2 grandes estados de consciência. O estado de vigília e acordado. Todo mundo aqui é acordado, certo? Vocês têm certeza que estão acordados? Quem viu o filme A Origem? De repente isso aqui é um sonho. Olha, lembra do filme do... Como é que é o nome daquele cara do filme lá, bonito? As mulheres acham ele bonito, eu não acho ele bonito, não. Não é o Brad Pitt, não, é o outro lá que fez o Titanic. Isso, Leonardo DiCaprio, exatamente, ele está lá, né? Alguns vão olhar e falar, eu acho ele bonito sim, eu não acho. Então o estado de vigília é o estado comum, normal, né? A gente passa bastante tempo no estado de vigília. E o estado muito alterado de consciência chamado sono. Você vai à noite, coloca sua cabeça no travesseiro e dorme, você está no estado de sono. A hipnose seria um estado intermediário entre os dois. Você não está 100% na vigília, mas também não está 100% ali no sono. Ok? E esse estado intermediário tem um potencial gigantesco.
Porque a tua consciência está livre. Livre do quê? Fazendo referência ao Dr. Wallace, a palestra nossa vai ser muito parecida, vai seguir o mesmo caminho, a mesma linha. Você está livre do quê? Livre de uma série de crenças, uma série de paradigmas. Porque as suas crenças, os seus paradigmas, as suas programações mentais, elas existem a nível neurofisiológico. Elas estão gravadas dentro de neurônios. Tem que haver uma produção elétrica, tem que haver uma produção neuroquímica para que você acesse esses pensamentos. Mas nesse outro estado de consciência aqui intermediário, essa produção neuroquímica, essa atividade elétrica fica um pouco distante, fica para aquele estado de vigília. Então aqui você está livre, você pode experimentar, vamos dizer assim, novas potencialidades que você mesmo possui. Então, outra definição, que é a definição mais moderna, a definição naturalista. Eu trabalho com a hipnose naturalista, tá? A hipnose naturalista foi desenvolvida a partir da década de 50 por um médico psiquiatra americano chamado Milton Hyman Erickson. Quem que desejar, pesquise no Google Erickson. Esse cara foi um dos maiores hipnólogos do mundo no século passado. Ele tem uma produção de livros assim fantástica. No Brasil, se vocês quiserem pegar alguma coisa de Erickson, procure o livro Hipnose Ericksoniana Passo a Passo, da Sophia Bauer. Sophia Bauer também é uma médica psiquiatra de Belo Horizonte e é fantástico o trabalho que ela tem feito no nível de tratamento de doenças psicossomáticas usando a hipnose naturalista. Vale realmente a pena conhecer ali esses trabalhos. Então, na abordagem mais moderna, não usamos mais a palavra hipnose. Nós chamamos um estado alterado de consciência. Como dizia o próprio Albert Einstein, os problemas surgem num determinado nível. A solução do problema não está naquele nível, tem que estar num nível acima. Aí, se você consegue ir nesse nível acima, você consegue olhar e ver, agora eu estou tendo a visão completa do que está acontecendo, e a solução simplesmente aparece. Então, se você está vivendo uma situação de depressão, ou angústia, ou qualquer coisa, aquela situação ela existe num nível de consciência. Se você dá um passinho e ir para um nível, nem que seja só um pouquinho acima, você consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo. Então, por isso que nós chamamos de estados alterados de consciência. E o estado alterado de consciência, por si só, ele já é terapêutico. Por isso que uma meditação, que é um estado alterado de consciência, tem grandes funções terapêuticas e muitos médicos hoje já estão recomendando como tratamento complementar que o seu paciente faça meditação regularmente. Inclusive os meus pacientes, quando eles vão já na primeira consulta, eu dou um CDzinho para eles com uma meditação de 20 minutos e exijo. Você tem que fazer isso todo dia. Isso como disciplina. Porque assim você vai treinando, colocar a tua consciência no estado de calma, no estado de relaxamento, no estado de proteção. Claro, se você está relaxado, se sentindo protegido, se sentindo bem, fica muito mais fácil você olhar para as suas dificuldades e encontrar soluções. Porque se você está se sentindo desamparado, desesperado, sem esperança, aí você olha para o seu problema e fala, agora eu estou condenado, não vai ter jeito isso aqui. Então você vê que o nível de consciência de onde você está é determinante para o processo de cura. Ok? Agora uma coisa importante, ainda falando sobre conceitos. Como nós estamos falando de estados alterados de consciência, esses estados são naturais. Não precisa ter um hipnólogo vindo aqui para falar para você, olhe atentamente para os meus dois dedos. Não necessita isso. Todos nós vivemos estados alterados de consciência diariamente. Quando você pega um livro que você gosta muito, você se envolve com aquela história, até parece que você está ouvindo a voz dos personagens falando ali do lado. Quando o autor está descrevendo o cenário, você tem a impressão que você quase pode tocar a parede do cenário que o autor está descrevendo. Nesse momento, você está num profundo estado alterado de consciência. Quando você está dirigindo um carro, principalmente se dirige lá pelas estradas do Mato Grosso, de Goiás, né, aquela estrada reta, assim, que não termina nunca, o verde de um lado, o verde do outro, você anda 100 km e fala, nossa, nem vi o tempo passar, nem vi nada na estrada, não vi posto, não vi fazenda, não vi nada. Porque você está também num estado profundamente alterado. Quem aqui nunca pegou uma entrada errada? Por exemplo, eu quando vou de Cambé, eu estou morando em Cambé, para o meu consultório eu pego a BR e geralmente eu entro na Duque de Caxias. Às vezes eu tenho que passar no centro, eu tenho que entrar na Rua Guaporé. Quem disse que eu lembro da Rua Guaporé? Estou dirigindo ali, praticamente você está no estado alfa, você está no estado alterado de consciência. Você faz o que você foi programado. Quando eu olho, eu falo, nossa, eu estou aqui na Duque de Caxias, agora eu vou ter que dar uma volta, cortar para o lado das festas, passar pelo centro da cidade. Quem nunca fez isso, né? Pegar uma entrada, eu tinha que ter entrado ali, mas eu entrei mais à frente aonde eu estou acostumado. Se você já fez isso, parabéns, você vivenciou um estado alterado de consciência. Envolver-se com um assunto
Agora você está olhando, está ouvindo a minha palestra, estou pedindo para você abrir sua mente, pensar nesses assuntos, estou pedindo para você fazer buscas interiores dentro de você. Então o que eu estou fazendo? Estou trazendo sua consciência para esse envolvimento. Nesse momento, algumas pessoas já começam a desenvolver um estado alterado de consciência. No caso aqui, um estado focado, concentrado e atento, prestando atenção na palestra. Por incrível que pareça, muitos professores me procuram para aprender técnicas de discurso hipnótico para manter os seus alunos atentos, focados. Eu já tive professor de física, professor de química, professor de história. E detalhe, os alunos melhoraram muito as notas, tá? Porque o aluno que presta atenção se envolve com o assunto é diferente. E envolvimento é, na verdade, um estado alterado de consciência. Só que alterado positivamente, né? Para concentração, para foco. Assistir um filme, nossa, quando a gente está assistindo um filme é incrível, né? Você está vendo de repente um filme de suspense, aí tem aquela música, aí tem aquele corredor, aquela luz, e de repente alguma coisa passa correndo. Pode ser um gato preto que sai mirando lá, você leva o maior susto. Isso acontece, não acontece? Aquele susto. Na verdade, para você ter esse susto, é porque teu cérebro estava extremamente envolvido com aquela imagem. Você já estava no estado alterado de consciência. Vocês podem perceber que estados alterados de consciência são simplesmente normais, fazem parte da nossa vida. O que existe é estados positivos, estados neutros e estados negativos. Uma depressão é um estado negativo. É um estado profundamente alterado de consciência que a pessoa chega inclusive a distorcer a realidade. Porque uma pessoa deprimida, ela não passa 24 horas por dia no filme. Na verdade, eu garanto que se ela dorme 8 horas ela está em outro estado de consciência. Estado de sono profundo. Não é um estado de depressão. Ela está em outro estado. Então, na verdade, aquela pessoa que está deprimida, mesmo num momento onde existem vários fatores alegres, felizes ou positivos, ela consegue distorcer a realidade e deletar tudo. Simplesmente deleta aquilo lá. Por quê? Porque nesse estado alterado de consciência negativo, aquela realidade positiva não existe. E já existem pessoas ao contrário, que são extremamente otimistas, são extremamente positivistas, elas vivem um estado alterado de consciência positiva. Mesmo quando acontece algum problema, ela encontra um significado, ela desperta a criatividade, ela dá um jeito, fala, a gente cola com chiclete, a gente dá um jeito, mas a gente resolve isso aqui. E resolve. Então você pode ver que não é o evento em si que está limitando a pessoa, é o nível de consciência dela que está limitando ela. Então é interessante aprender a alterar a consciência conforme você necessita, tá? Modificar-se. E está falando ali, né? Aquele momento entre o sono profundo e o estar acordado, aquele momentinho, um pouco antes de dormir, ou naquele momento que você acorda de manhã, né? Você põe o relógio para despertar às 6 horas da manhã, no domingo, que nem hoje, aí você, com certeza, você passa por um momento de um profundo estado alterado de consciência. Até que você fala assim, chega, levanta. Aí você levanta, senão você fica naquele estado, flutuando. E o melhor, é gostoso aquele estado, né? Você fica flutuando ali. Agora outro conceito também, tá? Na área de hipnose, a hipnose já tem aí, numa visão científica, quase 300 anos, quer dizer, o negócio já é antigo, muito antigo, nós temos algumas figuras que é importante conhecer. Primeiramente, hipnotizador. Hipnotizador, ali a primeira palavra, é aquele sujeito que pratica hipnose, geralmente em shows, e com uma finalidade de entretenimento. Ele domina uma técnica. A técnica em si é muito fácil. Depois que a pessoa aprendeu, ela faz. Por exemplo, meu filho de 7 anos é um hipnotizador. Ele conhece a técnica que o pai dele usando aí, eu gravo algumas aulas em casa, então ele acaba vendo. Mas hipnólogo já é uma outra pessoa. Hipnólogo é quem estuda profundamente as técnicas e aplicações da hipnose. Então, uma pessoa que já vai procurar a parte histórica, já vai entender cada técnica, já vai fazer um casamento da técnica com a neurofisiologia, com as partes pedagógicas e assim por diante. Então, quer dizer, o hipnólogo ele vai num nível mais profundo. E o hipnoterapeuta, ele já é um profissional que utiliza-se das estratégias de hipnose com a finalidade de ajudar e auxiliar as pessoas a resolver seus processos internos. Então, nem sempre um hipnotizador é um hipnoterapeuta. Às vezes ele pode fazer um show de hipnose, fazer uma brincadeira, mas a questão terapêutica não é tão profunda nessa pessoa. Pode ser também que um hipnólogo não seja um hipnoterapeuta. Ele pode conhecer muito bem das técnicas de hipnose, mas para você ser um hipnoterapeuta, você tem que casar a técnica da hipnose com alguma outra abordagem.
prefiro sempre falar para a pessoa, ó, a hipnose é como se fosse uma grande caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas de um mecânico, de um encanador, de um eletricista, que são 3 profissões diferentes. O mecânico cuida de carro, o encanador cuida de canos, hidráulica, o eletricista cuida da parte elétrica. Nessas 3 caixas de ferramentas você vai encontrar um alicate, você vai encontrar chave de fenda, você vai encontrar outras chaves para apertar porcas e parafusos. Mas é interessante que, apesar das 3 ferramentas serem exatamente as mesmas, cada um tem um projeto diferente. O mecânico vai usar essas ferramentas para arrumar um carro. O nosso cara encanador vai usar essas ferramentas para trabalhar com a hidráulica. O eletricista para trabalhar com outra coisa. Por exemplo, na minha atuação, eu sou psicopedagogo. Então eu utilizo a técnica da hipnoterapia para trabalhar o quê? Disfunções de aprendizado, e principalmente a questão da inteligência emocional, desenvolvendo a inteligência emocional nas pessoas. Também trabalho como coach. O coach é uma espécie de treinamento personalizado. Diretores de empresas me procuram, gerentes me procuram. Olha, acabei de assumir agora, já assumi um departamento, estou com uma dificuldade de liderança, como é que eu posso trabalhar isso? Eu sei que as dificuldades das pessoas estão muito relacionadas a crenças que estão dentro da cabeça dela. E a hipnose me ajuda a chegar nessas crenças e modificá-las e atualizá-las. Então, eu utilizo essa caixa de ferramentas dentro de um certo contexto terapêutico. Mas a pessoa aprendendo essas ferramentas, ele pode utilizar em qualquer contexto. Como em meus cursos, já tive professor de física, professor de química, professor de história, já tive psicólogos, médicos e também muitos fisioterapeutas que utilizam as ferramentas dentro do contexto dele. O importante é isso, compreender que é uma ferramenta muito útil e muito rápida. Principalmente porque a hipnose, ela trabalha numa coisa chamada comunicação. Ok? Então, comunicação é a essência do ser humano. Estamos toda hora nos comunicando. Mesmo quando a gente está em silêncio, estamos nos comunicando. Então, se você tem condições de melhorar o seu poder de comunicação, é claro que, naturalmente, vai melhorar os resultados na atividade que você está exercendo. Não importa se é uma atividade terapêutica, educacional ou uma atividade empresarial. Aqui em Londrina mesmo teve uma empresa de consórcios que me contratou uma vez para dar 2 dias de curso para vendedores. Detalhe, eles melhoraram muito a comunicação e as vendas subiram assim, tipo 30% de um mês para o outro. Mas não existe isso de falar assim pro cliente, compra, propaganda do compra batom. Não é assim, não é assim que funciona, tá? Tanto que a gente vai falar dos mitos de hipnose. Por exemplo, ó, mito número 1, hipnose é igual a dormir. É um mito. Verdade, o sujeito em estado alterado de consciência está totalmente desperto, apenas mais concentrado, relaxado e focado em seus processos interiores. Então a hipnose não tem nada a ver com dormir. Eu acho importante falar isso daí, porque algumas pessoas chegam até no consultório, elas desenvolvem um estado de transe muito bonito, a gente vê a constelação hipnótica todo no corpo dela, na expressão facial, ela fala, eu não consegui entrar em transe porque eu não dormi. Mas não é dormir. Se você dormir, eu vou te cutucar, dormir você dorme em casa. Você está aqui para fazer um trabalho sério com o seu universo emocional. Mito 2. O hipnotizador tem total poder sobre o sujeito hipnotizado. Olha, você vai fazer o que eu estou mandando. Pega uma arma, vai lá e dá um tiro no cara que está me devendo. Não é assim que funciona também não, tá? O sujeito está consciente dos seus atos. Se ele faz algo que o hipnotizador pede, é porque está consentindo. Isso é muito importante, tá? Ele está consentindo. Ele está consentindo ou porque deseja participar do show, no caso daqueles hipnotizadores de palco, ou devido a acreditar que aquilo irá trazer algum benefício a ele. Então ele está consciente, ele está consentindo, tá? E se você tentar pedir alguma coisa para a pessoa que vá contra os princípios morais e éticos dela, simplesmente o inconsciente vai acionar um sisteminha de defesa. Ou a pessoa vai acordar, ou simplesmente ela vai dormir. Porque lembra que ela está no estado intermediário entre a vigília e o sono. Se de repente eu peço para ela fazer uma coisa que vai contra os valores dela, ou ela acorda, tipo, acorda meio assustado, meio que, ué, o que você pediu? Não entendi. Ou simplesmente ela despenca com sono e fala, nem vou dar ouvido o que esse cara está falando. Então, na verdade, você vê que a mente inconsciente, ela está no controle e ela cumpre a função primária dela. Que a função primária da mente consciente é proteger você a todo custo. Esse que é até um problema da mente inconsciente. Às vezes, nesse proteger a todo custo, ela quase te mata, né? Se você observar, praticamente toda doença tem uma intenção positiva por trás. Se você perceber, tem um problema na garganta, qual é a intenção positiva?
Pô, eu gostaria de me expressar mais, eu gostaria de falar mais, eu gostaria de colocar minhas opiniões. Você vê que a mente consciente está tentando proteger a pessoa, mas às vezes as estratégias que ela tem não são adequadas. Por isso vale a pena fazer um enriquecimento dessas estratégias. Mito 3. Hipnose cria dependência ou enfraquece a vontade do indivíduo. Poxa, você vai ficar sob a influência de uma outra pessoa, sua vontade então está enfraquecida porque tem uma outra pessoa comandando você. Isso é tudo mentira. A verdade diz o seguinte: o indivíduo que aprende a ficar consciente dos seus processos interiores consegue ter essa visão interna de si mesmo e até mesmo controlar esses processos, tem muito mais força de vontade e muito mais autocontrole. Inclusive aqui em Londrina tem um curso que eu dou que é auto-hipnose para emagrecimento. É uma coisa incrível. Mais ou menos 70-80% das pessoas emagrecem tipo 10 quilos em 6 meses. Falam, nossa, mas não adianta funcionar, porque agora está funcionando? Porque a pessoa desenvolve esse autocontrole. Aí depois que ela faz o curso, ela vai no nutricionista, pega lá a bendita dieta e consegue fazer. Não é a hipnose que fez ela emagrecer. O que ela emagreceu foi a dieta. O que a hipnose ajudou foi ela ter esse autocontrole, esse desenvolver dessa força de vontade. Porque ela está consciente dos processos dela. Ela sabe, ó, meu corpo está dizendo isso, meu pensamento está correndo para isso. Esse não é o lado legal do meu pensamento ir. Ela entra no estado alterado de consciência e leva o pensamento para o lugar que deve ser. Então, a hipnose não dispensa nenhum outro tratamento médico ou ligado à área terapêutica, tá? Lembre-se, ela é uma ferramenta. Mas se a pessoa tem mais autocontrole, se a pessoa tem uma percepção melhor de si mesma, claro que ela está muito mais potencializada a resolver os seus problemas e com certeza os resultados irão aparecer muito mais rápido. Mito 4. Somente pessoas de mente fracas e simplórias podem ser hipnotizadas. Acredita que tinha esse mito na hipnose? Não, só quem é ignorante que a gente hipnotiza. Outra grande mentira. Porque o processo de hipnose exige concentração e foco. Concentração e foco. E a capacidade de seguir instruções complexas. Usar a imaginação. O que significa que o processo pede um bom nível de inteligência. Para falar a verdade, é muito difícil você conseguir hipnotizar um matuto lá do interior, analfabeto de pai e mãe. O cara vai olhar, não vai entender. Mas, na verdade, como eu falei, é um processo que exige concentração, foco, um grande poder de imaginação, uma capacidade de interiorização. Tanto que, no consultório, o que eu gosto de fazer? Antes de fazer uma sessão de hipnose na primeira sessão, não faço. A primeira sessão é treinar habilidades cognitivas. Para a pessoa começar a perceber, opa, minha cabeça é um universo, tem um monte de coisas acontecendo aqui. Este olhar para dentro de si revela um mundo fantástico para a pessoa. E esse olhar exige, né, essas capacidades. Então exige uma certa dose realmente de cognição. Tanto que a gente não recomenda você tentar aplicar uma técnica de hipnose para uma pessoa que esteja alcoolizada ou drogada. Porque a cognição dela está muito reduzida. Então, essa pessoa realmente não vai ser possível hipnotizá-la. Porque as drogas e o álcool reduziu drasticamente a cognição dela, a capacidade de concentração. Melhor esperar o efeito passar. Outro mito: hipnose é perigoso, pode acontecer da pessoa não voltar. Isso é um grande mito. O processo de hipnose se assemelha ao sono fisiológico. O sono nunca apresentou nenhum tipo de risco para a pessoa. Então, se a pessoa está aqui, ali é a vigília, ali é o sono, o máximo que pode acontecer é ela dormir. Teve um curso passado, um senhor do Canadá, que ele tinha essa capacidade. Ele chegava num determinado estado de transe muito profundo, depois ele dormia. Aí o que a gente fazia? Ele deixava ele dormir um pouquinho, 15 minutos. Uma cochiladinha aí, daqui a pouco a gente acorda. Mas ele sabia que era sono fisiológico. Muitas vezes nem precisava acordar. Ele mesmo acordava e falava, me sentindo bem, está ótimo. Que bom, porque é apenas um sono tranquilo, tá? Um sono fácil. Bom, falando assim dos mitos, falando que a técnica é fácil, eu quero ir além da técnica. Tem uma frase atribuída a esse médico, William Osler, um médico canadense, que publicou um livro em 1892. Olha que interessante, né? Século retrasado. Mas a frase dele é bem atual hoje. É mais importante saber que tipo de paciente tem a doença do que saber que doença o paciente tem. Porque uma doença, ela, na concepção mais moderna, na verdade, ela acaba sendo uma espécie de um sintoma adaptativo. O ser humano é um ser biopsicossocial. Quer dizer, são 3 esferas que se integram para formar a totalidade do ser humano. Tem a parte biológica, tem a parte psicológica e tem a parte social. Quando uma dessas esferas está em desequilíbrio, tanto biológico, quanto psicológico, quanto social, a doença vai surgir.
E é interessante você observar o indivíduo nessas 3 esferas. Então você vai ter um indivíduo único. E é interessante olhar isso. Olha, qual é o tipo de pessoa que tem essa doença? Em vez de pensar o contrário, né? Que tipo de doença tem essa pessoa? Acho muito interessante, porque quando você está trabalhando com hipnose é uma ferramenta de comunicação. Você vai fazer uma intervenção a nível informacional. Você vai trazer uma informação nova para dentro da pessoa. Esta informação vai encontrar um eco, vai ajudar a ajustar, a auto-organizar alguma coisa dentro dela. Então você tem que conhecer esses 3 níveis, tanto o biológico, o psicológico e o social também. A dimensão social é muito importante. Porque de repente a pessoa está vivendo uma série de problemas, mas esses problemas podem estar ligados ao ambiente social onde ela vive. Família, trabalho, escola e assim por diante. Outra fase, ó. O comportamento externo provém de aprendizagem e da aquisição de técnicas, processos internos, que agem com os sentimentos internos. Para Patrick Sai, Master em Training em PNL. O que ele quer dizer? Qualquer coisa que você vai realizar aqui no mundo físico, você precisa de uma estratégia. Até para ficar deprimido tem uma estratégia. Para você realmente fazer, tem uma estratégia. Estratégia, gente, é basicamente igual o número de um telefone. Se você pegar um número lá, 9610, 8680, você fala comigo, no celular. Mas se no final, em vez de 86, você discar 85, você mudou o número. Você fala com qualquer outra pessoa, não comigo. Então quer dizer, a mente nossa ela também trabalha no formato de estratégias. Se algum componentezinho dessa estratégia for mudado, muda-se também o resultado. Então todo comportamento ele é fruto, na verdade, de processos internos. Não só o comportamento, mas a doença também. Se a pessoa tem uma obesidade, uma depressão, ou até mesmo uma certa dor, dependendo das dores, tem muitas dores psicossomáticas, você começa a entender que aquilo lá é um componente da estratégia dela de lidar com a realidade social e física que ela está vivendo. Então é interessante entender essas estratégias. E eu gosto muito dessa frase do Richard Brandt. As condições internas são mais relevantes para os resultados do que as condições externas. Então, independente de qual seja a dificuldade que a pessoa está enfrentando, o jeito que ela percebe essa dificuldade, a percepção daquilo, é mais importante do que o evento em si. Eu costumo falar nas minhas aulas que é vamos dizer assim, uma metodologia minha, um jeito meu de explicar para o aluno. A realidade se divide em 2 grandes porções. A realidade objetiva, que é a realidade dos objetos. Eu vejo essa cadeira é um objeto aqui no mundo, desse mundo. Mas tem a realidade subjetiva, que é a minha realidade, que é como eu percebo essa cadeira. E aí que vem o grande pulo do gato. Essa realidade subjetiva é só 99,99999%. Porque no fundo, tudo é só a sua percepção. E dentro da tua percepção, as condições internas, de como você encara aquilo, qual é o significado que você dá para aquilo, como que você manipula essa percepção, é de extrema valia. Então, dependendo de como você constrói essa experiência subjetiva, você pode lidar com uma dificuldade grande ou simplesmente travar. E às vezes a pessoa trava mesmo, hein? Ela dá uma setinha. É aqui do lado. Isso. Ah, foi. Bom, falando um pouquinho mais da comunicação hipnótica. Dentro da nossa abordagem hoje, eu prefiro trabalhar com a hipnose naturalista. Tem 2 grandes grupos de hipnose hoje no mundo. Tá? A hipnose clássica, que é uma hipnose mais antiga, e, vamos dizer assim, tem uma base um pouco mais longa. E a hipnose clássica ela é caracterizada por, vamos dizer assim, técnicas paternalistas, técnicas autoritárias. Onde o hipnólogo chega e fala para a pessoa, dorme. Ok. Essa abordagem é muito vista em shows. Você vê aqueles hipnólogos todos de preto, bonito, lá e fazendo o show dele. Já existe a partir de 1950 a hipnose naturalista, do Dr. Milton Hayden Erickson, que é uma hipnose, vamos dizer assim, com uma visão mais maternalista, mais acolhedora, que trabalha num nível mais afetivo. Para consultório, eu me adaptei melhor com essa abordagem naturalista, que a pessoa ela vem com uma certa carga de sofrimento, ela vem com as suas dificuldades, e o paciente, de certa forma, ele quer um colinho, né? Ele quer, assim, encontrar um lugar, escuta, e ouça, e assim por diante. E a abordagem naturalista lhe permite potencializar esse primeiro contato e conseguir ali alguns resultados bem interessantes. Então, nessa abordagem, nós temos o quê? O trabalho com o rapport e ajudar o paciente a entrar em contato com os seus recursos internos. O mais importante, fazendo referência ao Dr. Wallace, tudo já está dentro da pessoa.
Já está ali, tudo que ela precisa, tudo que ela necessita, já existe dentro dela na forma de um micro-universo. O que a pessoa precisa é conseguir ter acesso a isso. E aí sim, com o discurso do profissional, o discurso do hipnólogo, você consegue conduzir a pessoa a acessar isso, tá? Então, na abordagem naturalista, nós dispensamos o transe formal. Não há mais aquela necessidade do vou contar até 10 para você dormir, Pode ser até que você use isso também, não dispenso de usar uma técnica. É necessário, às vezes a gente usa também. Mas você só está conversando com a pessoa. Você está semeando ideias novas para a pessoa, ok? Você usa um tom de voz apropriado, você usa uma postura apropriada e você usa uma linguagem profunda do cérebro para mudar o próprio cérebro do paciente. Por exemplo, ontem eu estava tratando de uma pessoa que pediu demissão no emprego dela. Eu comecei a contar para ela uma história sobre maçãs. E falando para ela, olha, a melhor maçã veio de Santa Catarina. E se você for mais profundo, lá no Rio Grande do Sul, a maçã é melhor ainda. E se você se aprofundar ainda mais, lá na Argentina, bem mais lá profundo, a maçã é melhor ainda. Então vocês perceberam o que eu estou fazendo? Eu estou semeando a ideia de aprofundar-se, de ir para dentro, de buscar uma solução que está dentro da própria pessoa. Então, na verdade, no nível consciente, parecia que eu estava dando uma aula de geografia e maçãs. Mas no nível inconsciente, isso que é interessante, a mente inconsciente dela estava compreendendo esse comando sobre aprofundar-se. E foi interessante porque, apesar da pessoa estar de olhos abertos, você podia ver toda a constelação hipnótica, do olhar mais fixo, a respiração mais lenta. Foi bem interessante ali o processo. É claro que você não vai estar falando do jeito comum, como você costuma falar, mas você vai usar um tom de voz mais calmo, um tom de voz mais tranquilo, e a pessoa vai te escutando. E nesse processo de escutar, ela vai tranquilamente se aprofundando cada vez mais. Ok? Na comunicação hipnótica, você vai usar muitas histórias, e isso é muito interessante, as metáforas. Às vezes você pode estar com o paciente ali na maca, você está aplicando a microfisioterapia ou utilizando qualquer outra técnica da área de fisioterapia, e naquele momento, a sessão pode durar de 30, 45 minutos, você aproveita para conversar com o seu paciente. Você pode, conhecendo a história dele, tanto a nível biológico, psicológico, social, porque você já fez uma entrevista, você pode formatar, você pode costurar, criar para ele uma metáfora específica. E você pode começar a falar, por exemplo, falar disso me lembra de uma história que eu ouvi falar, ou que o pai contava sobre o pai dele, ou uma história antiga que diz, e aí você vai contando essa história. Por exemplo, uma metáfora que eu gosto muito de compartilhar com os meus pacientes, e quero compartilhar com todos aqui, diz uma história antiga que um certo aluno estava muito preocupado porque estava tendo muita dificuldade de se adaptar à nova realidade que ele estava vivendo, que era de um mosteiro no Tibete. E ele tinha que acordar cedo, tinha um monte de tarefas para cumprir, tinha as rotinas espirituais como meditação e outras coisas para fazer, e isso ia até a noite. Aí chegou um dia que ele falou, olha, eu não estou mais aguentando, eu vou reclamar para o diretor do mosteiro, vou reclamar para o mestre aqui do mosteiro, eu não estou aguentando, vamos ver se ele me dá alguma iluminação. Chegando ali, o mestre estava lá em profunda meditação, ele entra na sala, o mestre conversa com ele, e ele faz as reclamações. O mestre só fala para ele, me traz um copo d'água da cozinha e um pacote de sal que deve estar por lá. E ele corre lá na cozinha, né? Pega lá o copo d'água do mestre e traz o pedido pacote de sal, mais ou menos 1 quilo de sal, um pacote pequeno. Aí chegando ali, o mestre pega um bom punhado daquele sal, joga na água, mexe e fala para o aluno, bebe essa água. Não, mestre, essa água está horrível, essa água está salgada. O senhor acabou de misturar um punhadão de sal aí nesse copo de água, não vai dar para beber isso aí, isso é impossível de beber. Ah, tudo bem então. Então faz o seguinte, vem comigo e vamos até o lago. O lago que tem aqui atrás do mosteiro, e traga, por favor, o pacote de sal. E eles vão descendo as escadas, se aprofundando em direção ao lago, né, que está na parte mais funda do vale. Então, nesse processo de descer, acho que o nosso aluno já começou a, de repente, começou a ficar intrigado. O que será que esse mestre vai me explicar? O que será que ele vai me revelar? Porque a gente está tendo que se aprofundar, descer todas essas escadas, chegar até lá na beira do lago. Tudo bem, foi esse o processo. Chegaram lá na beira do lago.
O mestre só pediu para ele pegar o saco de sal e despejar no lago. Pega o pacote, vira todo o pacote de sal desse lago. Mexe um pouquinho. Ok. Vai lá e pega um copo d'água. Pega um pouquinho d'água do lado. Bebe aí. Como é que está essa água? Essa água está muito boa. Aí o mestre falou, você conseguiu compreender por que você está sofrendo agora? Se você é do tamanho de um copo, mesmo um punhadinho vai te fazer mal. Agora, se você é do tamanho do lago, se você tem essa percepção desse tamanho, um saco inteiro não vai fazer mal. Você vê, são histórias que você vai contando. E conforme eu vou contando aqui, já posso ver algumas pessoas já meio que relaxando, se soltando, já vão se aprofundando também. Essa que é a magia da hipnose naturalista. Você não necessita de um transe formal. Mas só de estar conversando aqui, já vai resolvendo. A nossa amiga uma vez participou de uma palestra, né? Aí na palestra, você não foi chamado para fazer nenhuma dinâmica, né? Mas dormiu bem uma semana inteira. Dormiu otimamente bem. Quem sabe essa semana você também vai dormir muito bem. É gostoso isso. Porque, na verdade, como já foi dito na palestra anterior, nós trabalhamos na base de informações. Nosso cérebro precisa de informações. E com esse discurso naturalista, aí tá vendo? Algumas pessoas já estão se espreguiçando, já estão acordando, vocês perceberam, mudei meu tom de voz, mudei até a postura corporal, para dizer, olha, a história acabou. Começamos agora de novo a palestra. Então, o nosso cérebro precisa de informações. Quando você coloca uma informação nova dentro da sua mente, e se essa informação conseguiu se aprofundar, entrar realmente lá no profundo da mente inconsciente da pessoa, essa informação, ela carrega por si só um certo peso de significados. Por isso que a historinha tem que ser contada no tom de voz certo, tem que estar com rapport com o paciente, você tem que estar conhecendo a realidade da pessoa, porque assim você vai carregar de significados aquela informação. E se essa informação estiver suficientemente carregada de significados, ela entra e ela começa a formar uma espécie de ponto de atração. Ela começa a ter um efeito auto-organizador. Muitas vezes eu tenho pacientes que vêm, me procuram, e ali a gente faz algumas sessões. Tecnicamente eu mesmo falo, nossa, parece que não mudou nada. Eu gosto de fazer algumas provocações depois da terapia para ver se alguma coisa pegou. Fala, não pegou. Beleza, eu sei agora, lembrando da questão da própria teoria, que essa informação ela entrou. Eu marco para o paciente, vamos daqui um mês, vamos ver o que aconteceu depois de um mês. E é interessante que um mês depois a pessoa começou a fazer uma série de alterações na vida dela, de modo inconsciente. Nem ela percebeu. Não sei porquê, mas agora eu comecei a fazer uma caminhada, comecei a mudar a alimentação, comecei a botar uma certa ordem na relação minha com meu filho, minha com meu esposo. Eu falo, não sei porquê. Tudo bem, porque aquela informação entrou na mente inconsciente, carregada de significados. Só precisou de um tempinho maior para fazer esse processo de atração e esse processo de auto-organização. Mas toda vez que entra uma informação nova, modifica. Tem uma frase, acho que também atribuído a Albert Einstein, que diz, uma vez que uma consciência experimentou uma expansão, ela nunca volta ao tamanho normal. Então, mesmo que na hora que você faça uma abordagem terapêutica, você não viu um resultado imediato, mas acredite, você fez a consciência da pessoa se expandir. Depois ela não consegue mais voltar ao tamanho original. Houve uma mudança. E essa mudança vai acontecer de uma forma natural. Uma coisa interessante é que o nosso cérebro ele aprende por processos associativos. E esses processos associativos criam aquela famosa questão de estímulo, resposta, conforme vai tendo reforços e também por processos de proteção da mente consciente, aquele condicionamento vai se tornando cada vez mais sólido, cada vez mais robusto. O que o hipnólogo faz, e qualquer profissional que queira utilizar o discurso hipnótico junto ao seu paciente, é modificar esses condicionamentos. Por exemplo, olha que coisa interessante. Todo mundo aqui na sala, dá uma respirada profunda. Isso, solta o ar, bem suave, bem tranquilo. Mais uma vez, respira profundo e solta o ar, bem tranquilo, bem suave. Vocês conseguem perceber que no momento que você solta o ar, surge naturalmente uma sensação de relaxamento, uma sensação de alívio? Isso é de forma natural. Essa é um reflexo incondicionado. Toda vez que você respira profundamente e solta o ar, esta sensação de alívio vai surgir. Agora, veja só que interessante. Com um discurso hipnótico, você pode modificar a direção desse condicionamento. De repente, uma pessoa ela tem um problema com o filho dela.
Toda vez que meu filho começa a fazer aquela bagunça, ou começa a fazer aquela agitação, eu fico extremamente irritado. Bom, independente da bagunça que o filho dela faz, ela continua respirando. Se ela parar de respirar, ela tinha um troço e tinha morrido. Então ela respira. Só que a gente sabe que a cada respiração gera uma sensação de alívio. E se de repente eu, numa conversa ali, falar para ela, respira, presta atenção nessa sensação de alívio. Respira de novo e presta atenção nessa sensação de alívio. Agora, respira e consciente dessa sensação de alívio, pensa no seu filho. Mais uma vez, respira, consciente da sensação de alívio, pensa no seu filho, como ele é uma criança amorosa, como ele é uma criança boa. Se eu continuar com esse discurso mais 10 minutinhos, eu vou estar criando um condicionamento artificial, muito bacana, que toda vez que ela vê o filho dela, ela vai lembrar de respirar profundamente, sentir uma sensação de alívio e valorizar os aspectos positivos da criança. Sabe qual é a coisa mais incrível que acontece depois que a gente faz isso? A criança deixa de ser hiperativa, vira um amor. Porque já teve de pai falando para mim, eu não sei o que aconteceu, meu filho mudou. Eu também não sei o que aconteceu, seu filho mudou. Na verdade, o que mudou foi a relação de informação dela, mãe ou pai, para com aquela criança. Porque na verdade a criança estava reagindo às informações que eu, como adulto, estou passando a ela. Só que eu mudei a minha relação de informação. Eu mudei aquilo ali, porque eu aproveitei um gancho, aproveitei um condicionamento que tinha e criei uma nova resposta. Então é interessante isso aí. Isso aí é psicologia básica, isso aí é do tempo do Pavlov. Estímulo-resposta, estímulo-resposta. Na verdade, a criança era o estímulo para uma resposta negativa da mãe. Agora nós fizemos o quê? Aproveitamos um estímulo natural, que é o alívio, e modificamos o condicionamento. Agora a criança é um estímulo positivo para a mãe. Que aí é um arco de feedback, né? O que vai, uma hora volta também. Fechando-se o círculo, beleza, corrigimos a relação dos dois. É muito interessante porque nessa abordagem ela acaba sendo sistêmica. Você trata de um e a família inteira se modifica e todo mundo fica bom. Muito bacana, né? Um pacote fechado aí para tratar da família como um todo. Agora, o que a gente procura mudar dentro da abordagem naturalista? Ali eu coloquei 3 padrões que eu gosto muito de trabalhar. Se você pegar esses 3, você já faz muita coisa. Padrão de sono, porque o sono é um grande ciclo humano, a gente passa em média 1/3 da nossa vida dormindo. E se você puder mudar, corrigir os desvios desse padrão, porque muita gente dorme mal, não tem um sono profundo, não chega a nível beta, tem a poluição eletromagnética que o Afonso citou ontem. Quer dizer, o padrão de sono, que é um dos mais importantes para a sobrevivência do ser humano, está profundamente, vamos dizer assim, perturbado. Os padrões de emoções, essa questão do estímulo-resposta, que é muito interessante, e os padrões de respiração, porque a respiração também é um outro grande ciclo que você não pode ficar sem respirar. Se você ficar sem respirar 3 minutinhos, já era. Tá? A regra de 3. 3 minutos sem respirar, você morre. 3 dias sem beber água, você morre também. Mas sem comer, você consegue ficar até 7 dias. 7, 10 dias, dependendo da pesquisa. Então, para vocês verem como é que a respiração é um padrão extremamente importante. Se você trabalha com ele, você é capaz de regular, inclusive, o sistema nervoso parasimpático. Ontem mesmo estávamos com um paciente que ele tem um processo, fica muito nervoso e começa a ficar muito agitado, já começa a travar a respiração e alguns minutos depois vai desmaiar. Então é normal essa pessoa desmaiar, por exemplo, 3, 4 vezes ao dia. Bom, quando ela me explicou isso, né, que ela fica nervosa, eu vi que a respiração dela já travava. O hipnólogo ele é treinado para fazer essas observações, principalmente fisiológicas. A respiração ficava curta. Com certeza deve mudar todo o padrão de oxigenação do cérebro, porque o cérebro consome de 20% a 25% de todo o oxigênio que você respira. O cérebro é o maior consumidor de oxigênio. Ela fica nervosa, trava tudo, não respira. Claro que dentro de alguns minutos, por falta de oxigenação, ela vai simplesmente desmaiar. O que nós fizemos? Começamos a trabalhar esse padrão de respiração. Com certeza, umas 4, 5 sessões, ela vai conseguir, vamos dizer assim, automatizar esse novo comportamento, esse novo padrão. Vai ficar muito mais fácil. Agora, falando assim, uma coisa que está muito na área da fisioterapia, o controle da dor. Pessoal, a dor é um sinal de alerta extremamente importante. Quando alguém me procura no consultório, falando assim, eu tenho uma dor que eu quero me livrar. Fala, não é assim não. Não vamos se livrar de uma dor assim desse jeito não. Vamos primeiro, você já foi no médico, o que ele falou, tem exame, tem tomografia, porque a dor é um sinal extremamente importante. Eu só interfiro na dor quando realmente já foram feitos todos os testes, já foram feitos todos os exames e realmente é uma dor psicossomática. E ainda por cima eu quero acompanhar com o médico. Dou uma ligadinha para o médico, doutor, já viu tudo, tá certo,
Posso fazer uma intervenção? Pode. Então, beleza. Daí eu faço uma intervenção. Mas fora disso, não mexo realmente com a dor. Mas no caso dos fisioterapeutas, vocês já são os profissionais que fazem essa intervenção, né? Então para vocês vai ser muito mais fácil e muito mais rápido. Outra coisa importante, a dor é uma experiência subjetiva. Não existe como quantificar a dor. Tem escalas, tudo, mas ainda assim elas são subjetivas. Uma pessoa pode passar por uma experiência de ter um braço amputado e lidar com aquilo de uma forma natural. Uma outra pode ter uma farpa de madeira no dedo e achar que é o fim do mundo. Fala, nossa, mas eu estou morrendo de dor. Não, isso é uma farpa de madeira, não é o fim do mundo. Mas tem pessoas que levam para esse nível, tá? Então a dor ela pode ser ampliada ou reduzida pela percepção interna do paciente em relação a mesmo. Se você pegar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de desconforto e começar a focar nesse desconforto, a sua percepção em relação a ele será cada vez maior. Cada vez maior. Então diversos fatores entram na interação da resposta da dor. Por exemplo, o medo. O medo de que aquilo nunca vai passar, de que aquilo nunca vai acabar, de que aquela dor será eterna e perene. O pessoal não reclama disso não, né? A dor nunca vai passar, eu já sofro dessa dor desde quando eu me entendo por gente. Porque nada, às vezes a dor começou faz alguns meses, só o cara já transfere aquilo para a vida toda dele. Insegurança, porque essa dor limita a pessoa, impede ela de ter uma vida normal. Insônia ou falta do sono profundo, porque a insônia ou a falta do sono profundo, ela altera totalmente a percepção do sistema neurológico, tornando a resposta da dor ampliada. O que seria uma dor, vamos dizer assim, numa certa escala, nível 4, para aquela pessoa já chega no nível 9, está altíssimo, mas por causa dessa percepção. Ou simplesmente baixa tolerância à dor mesmo. Pessoas que têm uma baixa tolerância mesmo, não gosta, já tem uma reação exagerada em relação à dor. E pensamentos negativistas e pensamentos de permanência. Então, o discurso hipnótico, nessa hora, quando se fala em tratamento da dor, veja os benefícios que ele traz para o paciente. Primeiro, ajuda o paciente a relaxar. Só a resposta de relaxamento já diminui, assim, drasticamente a percepção do paciente em relação à dor. Ajuda o paciente a encontrar segurança dentro de si. Ele começa a perceber que ele tem recursos mentais para lidar com aqueles desafios da vida. E essa autoconfiança já muda muito a postura do paciente em relação ao seu próprio problema. Usar a sua mente de forma a buscar novas perspectivas. Aumentar a tolerância da dor. Sim, no estado hipnótico você pode ajudar a pessoa a aumentar significativamente a tolerância à dor. Tem uma técnica que é muito básica que chama-se luva anestésica, onde a gente pede para o paciente imaginar que ele está com uma luva, uma grossa luva de algodão nas mãos, e essa luva vai esquentando a mão dele. É uma luva muito pesada, ele vai sentindo a mão dele cada vez mais pesada, ele vai sentindo a temperatura da mão em contato com o braço da poltrona, da maca que você está usando, ficando cada vez mais quente. Dentro de 10 minutos mais ou menos, ele tem uma sensação de anestesia na mão. E ele pode perceber isso, porque você pode simplesmente beliscar a mão que está anestesiada e beliscar a outra mão que não está anestesiada. Ele percebe claramente uma diferença significativa na questão do estímulo. Ao fazer uma dinâmica dessa, por exemplo, o paciente começa a perceber, poxa, então talvez essa percepção que eu tenho da dor, eu estou criando ela também, porque eu acabei de criar um anestésico agora em mim. E você pode começar a ajudar essa pessoa a criar automaticamente essa estratégia. Isso vai trazer muita autoconfiança para o paciente. Ele começa a olhar e falar, poxa, eu posso lidar com a minha própria dor, com o meu próprio sofrimento. Tudo isso leva o paciente a buscar uma visão mais positiva e de que tudo tende a melhorar quando trabalhamos isso. Ok? Agora é o seguinte, geralmente em hipnose, um curso ou uma palestra, as pessoas querem ver alguma coisa, né? Fala, poxa, eu quero ver se esse negócio funciona mesmo. Eu estou falando aqui de dor, que é uma informação nova. Quando você coloca uma estratégia nova para a pessoa, o cérebro utiliza aquela estratégia e começa a organizar os recursos da pessoa dentro da própria pessoa para resolver esta questão. Eu queria verificar aí na plateia se tem alguém assim, de repente uma dor de cabeça agora. Tem uma dorzinha de cabeça aí? Um lá, um aqui, mais alguém? Ainda mais? Dor na coluna, como eu falei, olha, vamos ver o especialista aí. Essa dor de cabeça, deixa eu conversar aqui com a moça, Alessandra. Alessandra, você que está com dor de cabeça, a sua dor de cabeça, me diga uma coisa, você tem ela constantemente, já foi constantemente, mas já foi no médico ver isso?
Ah, é uma dor que tem só de um lado, certo? Vocês viram, ela foi no médico, ela está fazendo um tratamento, é uma dor relacionada a uma glândula. Eu estou procurando, na verdade, uma dor mais do tipo tensorial. Qual foi a outra moça que levantou a mão? Você. Deixa eu chegar lá também, viu? Fala pra mim, sua dor de cabeça é constante? Não é constante? Só de vez em quando? Essa dor de cabeça já chegou aí no médico, ver alguma coisa? Não? Nunca viu? Não tem problema nenhum, de repente, você se livrar dessa dor? Não tem nenhum problema? Não? Você pode vir aqui na frente para a gente fazer uma pequena dinâmica? Por que eu escolhi ela? Porque ela é uma dor de cabeça tensorial. No caso, se eu for tratar de uma dor que envolve um componente médico, biológico, já teria que ser uma técnica diferente, que deveria ser um pouco mais longa, eu precisaria ter acesso ao que o médico falou para ela, o que está acontecendo. Eu não posso mexer num sinal extremamente importante sem ter informação. Isso chama-se responsabilidade profissional. Ok? Certo. Por muito estresse. Então, para você seria uma técnica diferente, mas tem solução também. Vem cá um pouquinho. Aimee. Nome bonito, nome diferente, muito bonito. Bom, a Aimee, ela está com dor de cabeça, certo? Me dá uma nota para a sua dor de cabeça, de 1 a 10. Só para a gente tentar quantificar. É subjetivo, mas é a sua percepção. Um 7. Então, ok, a dor de cabeça dela está no 7. Ok? Bom, não tem nenhum problema para você se livrar dessa dor de cabeça, não tem nenhum componente médico importante sério ali, provavelmente uma dor de cabeça tensorial, a gente pode mandar ela embora rapidinho, certo? Então vamos fazer o seguinte, Aimee, você já foi criança um dia, certo? Já brincou de faz de conta? Brincou bastante? O que a gente vai fazer aqui é um brincar de faz de conta, tá? Eu quero que você feche os olhos, solte o braço, eu quero que você olhe para essa dor. Essa dor, ela tem um tamanho. Eu quero que você me diga qual é o tamanho dela. Tamanho de uma azeitona, tamanho de um ovo, tamanho de uma laranja, tamanho de um abacaxi, tamanho de um melão ou tamanho de uma melancia? Tamanho de uma laranja? Eu quero que você olhe bem para essa laranja, tá? E me diga, qual que é a cor da casca da sua laranja? Bem amarelinha? A casca dela é lisinha ou enrugada? Lisinha? E a sua laranja? Tem sementes? Tem semente? Qual que é a cor da semente da sua laranja? Meio verdinha? E a polpa da laranja? Qual que é a cor da polpa? Bem laranjinha? E aquela parte que fica entre a casca e a polpa, aquela parte ela é muito grossa, ela é muito fina, ela é fina, e qual que é a cor dela? Branquinha? Então, ok. Agora eu quero que você escolha o tom de azul que você mais gosta, tá? Não precisa falar para mim. E tão rápido quanto é rápido os seus pensamentos, eu quero que você pinte essa laranja por dentro e por fora com esse tom de azul. Pinte a casca, pinte aquela parte entre a casca e a polpa, pinte cada sementinha, tudo azul. Quando tiver tudo azul, você me fala ok. Isso. Agora eu quero que você visualize essa estranha laranja azul saindo de você e indo para o alto, se afastando, cada vez mais longe, cada vez mais para o alto, se afastando mais e mais. Ela se afasta tanto que ela vai ficando menor, menor, pequenininho, um pequeno ponto azul na imensidão azul do céu, tão pequenininho na imensidão azul do céu que desaparece. Quando desaparecer, abre os olhos. Isso. E digo, você é de Londrina ou é de alguma outra cidade? De Marília? Marília, a Londrina dá o quê? Uns 200 quilômetros, você veio de carro, ônibus, avião, de ônibus. Isso deve dar uma viagem de umas 4 horas, mais ou menos. Umas 3 horas, mais ou menos. Você também é fisioterapeuta? Está estudando? Está graduando? Que legal, está estudando em Marília. Está estudando em Marília. Agora, fala para o pessoal, qual que é a nota que você dá para a dor? Não estou com dor. Ok. Gente, palmas para ela. Interessante. Ela estava com uma dor nível 7. Putz, sumiu a dor o quê? 2 minutos, 3 minutos? O que foi feito ali? Apenas demos ao cérebro dela uma nova estratégia de como lidar de forma metafórica, de uma forma subjetiva com essa experiência. O cérebro rapidamente resolveu. Por quê? Por que eu escolhi uma dor tensorial? Porque essa dor é a resposta do cérebro, uma resposta de todo o sistema orgânico à tensão que ela está vivendo. Eu estou longe de casa, estou dormindo nesse hotel, estou levantei cedo. Normal, pegou uma resposta de dor. Mas se eu der uma nova estratégia, se eu der uma nova informação, será que o cérebro cria uma nova resposta? Ela criou, e a dor sumiu. Legal? Gostaram? É muito divertido isso, gente.
Então esse é o mundo da hipnose. Eu quero convidar vocês a visitarem o nosso site. Lá no site vocês vão encontrar muitos materiais, cursos online. Olha, dá para se aprofundar bastante nesse tema. Ok? Então, no momento, muito obrigado pela atenção de vocês.